Bom dia. Bom dia. Hoje eu quero concluir com vocês as alahot do estudo da Torá. Eu já vem alguns shurim falando a respeito. Ontem eu comecei a falar um pouco sobre qual é a maneira que a gente, qual que é o programa de estudos, qual que é o currículo de estudos. Tem muito mais o que falar a respeito, mas hoje eu queria falar um pouco sobre a importância da gente realmente ter horários fixos e um comprometimento muito grande com o estudo da Torá. Está escrito que não passa um dia que a gente deixa de transgredir uma lei da Torá. Aquela de chama Bitul Torá, quando a gente deixa de aproveitar o nosso tempo. Um Yehudi tem que tentar o máximo que ele consegue, o tempo todo tá ligado. Tinha um rabino que ele terminava todo o Talmud, muitas vezes, e perguntaram para ele, como o senhor estuda tanto, quanto tempo demora? Ele falou, demora um minuto. Um minuto para estudar todo o Talmud? Sim. Um minuto que você espera na fila, um minuto do elevador, um minuto no trânsito. Então, ele vai aproveitando a cada minuto. Não acho que ele abria o livro enquanto ele estava dirigindo. Realmente ele estava no banco do copiloto. Mas o comprometimento realmente do Yehudi com o estudo da Torá é uma coisa constante. Lembrando que mesmo aquela pessoa que já tem um bom conhecimento, ele sempre vai ser chamado um Talmid Chacham, um estudioso, aluno sábio. Não tem sábio. É um Talmid Chacham, é um aluno. Sempre você vai ser um aluno. Hoje já está mais fácil, porque tem o Vexin. Você carrega o Vexinata, Com certeza, com certeza. né? Então, o Vestinam também é uma boa dica para você ter, aproveitar e fazer a propaganda. O Vestinam, que começaram a traduzir para o português, o Rabino Davis Lone, a gente estava uma vez numa festa na sinagoga dele, ele me comentou que ele teve essa ideia. Justo quando ele teve a ideia de pegar uma parte do Humash, uma parte do Tânia, uma parte do Talmud, uma parte... E hoje, Baruch Hashem tem muito sucesso. Você compra essa revistinha, em vez de receber em casa a Veja semanal, em vez de receber o Estadão cada dia e ler um monte de mentira e um monte de tristeza, você compra essa revistinha semanal e você Esse verdinho esse assim. isso, cada semana muda de cor e você lendo aquilo, você realmente vai enriquecer a tua vida de uma maneira incrível. Tem nada, tem por aplicativo, tem descontos, tem o que você precisar. Então, hoje não, realmente não Vamos tem fazer desculpa. mais. Comentário, claro. Estava assustado, porque a coisa vai se acumulando, aí você não tem tanto. Aproveitando o comentário, a gente recebe em casa, hoje cada vez menos revistas, né? Mas quando a gente recebe uma revista com conteúdo de Torá, a gente tem que descartar apropriadamente, que seria colocar no cemitério. Já há alguns anos que a gente ficou sem ter para onde mandar. E agora finalmente se organizou. A Yeshiva do Bom Retiro, você pode ligar para lá, você paga uma taxa para eles, eles se encarregam de fazer a triagem, que nem é tudo, nem toda a revista, nem todo o conteúdo da revista precisa ir para Agnizar, e eles encarregam, eles encaminham para a Hevra Kadisha. Tem um custo, é um trabalho, ocupa espaço no cemitério, tem o funcionário que faz isso, mas vale a pena. As pessoas às vezes não querem assinar o Vestinantam porque fica acumulando em casa, e aqui está uma dica, de todas as outras coisas que a gente quer descartar, Sidur, etc., alguma coisa antiga, Tfilin, tudo isso você tem como encaminhar de uma maneira organizada agora. Passou muitos anos, não tinha aqui em São Paulo para onde caminhar, agora já está organizado isso. Hebra Kadisha que se carrega. Sim, mas está através da Yeshiva. A Yeshiva que faz o trabalho da triagem e a Yeshiva do Bom Retiro. Do Bom Retiro. Boa. Então, eu queria repetir um dos pontos que eu falei no Shabat à tarde, esse último Shabat, que justo a gente estudou Pirkei Avot, e fala sobre a importância da pessoa receber sobre si o jugo da Torá. A Mishnah diz para a gente que todo aquele que recebe sobre si o jugo da Torá, Deus tira dele o jugo do reinado e o jugo do caminho da terra. O que significa isso? O jugo do reinado significa impostos estaduais, federais, municipais, etc. Então é do reinado, do governo. E o outro é o jugo que você tem do Derech Eretz, do caminho da terra. Derech Eretz se refere ao trabalho. Então a gente tem um jugo do trabalho. Os custos, a dificuldade muitas vezes de conseguir fazer uma venda, de conseguir administrar tudo. Então, a Mishnah fala, se você recebe sobre si o jugo da Torá, Deus tira de você esses dois jugos. Se você tira de você o jugo da Torá, Deus vai te dar
de presente o jugo do reinado, o jugo das contas, o jugo das multas, Deus nos livre. Essa é a passagem. O que eu analisei, a primeira pergunta é, conheço muita gente que estuda a Torá todo dia, e não por isso ele deixa de ter aquilo que todos nós temos. De vez em quando, um imposto a mais, os custos normais do dia a dia, as dores de cabeça para pagar uma conta, como todo mundo. Então, como a gente pode fazer essa Mishnah realmente funcionar? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é que a linguagem que a Mishnah fala é que dão para ele, como eu falei de presente, que a pessoa que tira de si o jugo, a linguagem é dão para ele, tá? Como se fosse um presente. Pagar a conta não é um presente, é um presente de grego. Então, essa é a segunda pergunta. E a terceira pergunta é, a Mishnah fala sobre os dois extremos, aquele que aceita o jugo, aquele que se dedica, aquele que não se dedica. E o cara intermediário, a Mishnah não falou. Deixou no vazio. Então, qual é a resposta? A resposta é a seguinte: o que significa receber o jugo da Torá? Não é apenas a obrigação básica que todos nós temos de estudar a Torá. Isso é uma lei. Isso é básico para todo mundo. Estudar a Torá é uma obrigação para todos. Quanto de estudar a Torá, a gente falou. Cada um de acordo com as suas obrigações, trabalho, etc. Mas tem que ter um horário fixo de manhã e de noite para estudar a Torá. O que é essa pessoa que, porque a avó está dizendo? É a pessoa que ele faz um esforço extra. Ele fala, bom, eu poderia hoje ficar 1 hora mais no escritório, na loja, mas eu vou fechar um pouco mais cedo porque eu quero estudar mais Torá. Eu poderia estar dormindo. Tenho que dormir, é importante. Vou acordar um pouco mais cedo e me esforçar para estudar um pouco mais. A pessoa recebe sobre si o jugo, assim como antigamente você tinha o escravo que ele recebe sobre si o jugo do patrão, o tempo todo ele sabe quem manda nele. O tempo todo ele está ligado no que ele tem que fazer. Nós temos que estar com esse jugo que o tempo todo eu estou disposto, pronto para me sacrificar para o estudo da Torá. O que acontece? É normal que o mundo apresenta para a gente dificuldades. É normal, faz parte da rotina. Quem criou isso? Aquele que inventou o dinheiro, aquele que inventou o ser humano, aquele que inventou a gente. Faz parte, é normal. E Hashem criou isso para que a gente pudesse se esforçar, trabalhar, dar tzedakah, com a dificuldade, etc. Então a Mishnah diz o seguinte: se você vai além daquilo que você é obrigado, você quebra os seus padrões, você quebra a sua rotina, Hashem também vai quebrar a rotina dele. A rotina que ele criou é para o cara intermediário, aquele que a Mishnah não falou. É aquele que estuda, aquele que trabalha. Se você estuda normal, você vai ter os problemas normais que todo mundo tem. Se você se empenha a mais do necessário, Hashem ele vai evitar de você muitas dores de cabeça. E aquilo que você eventualmente demoraria para resolver, se resolve rápido. Aquele problema que poderia vir a ter, nem veio. Hashem resolve para você. E isso acontece quando a gente realmente se esforça no estudo da Torá. Eu lembro que um professor que eu gosto de escutar a shiurim dele, mora em Israel, mas ele conta que ele precisava encontrar uma casa para comprar. Na cidade dele era extremamente difícil. E ele falou, bom, Hashem, eu vou fazer um esforço a mais. E todo dia ele chegava um pouco mais cedo na sinagoga e estudava um pérec do livro do Tânia. Ele falou que passaram, se não me engano, sei lá, 23 dias até o dia que ele fechou o contrato, a escritura lá no nova casa que ele comprou. Apareceu literalmente. O que significa isso? Já era uma pessoa que estuda, já é rabino, imagina que ele estuda já todo dia. Mas quando a gente põe um empenho a mais, a gente vai colher esse fruto, não somente de poder estudar, poder se conectar, a gente vai poder ter a facilidade com as questões do dia a dia que todos nós temos, seguro saúde, o seguro do carro e todas aquelas coisas que o mundo dia a dia oferece para a gente. Então fica no shiur. Não, mas eu tenho uma reunião. Não, mas eu preciso resolver um monte de coisa. Fica no shiur, de repente você consegue resolver tudo com muita facilidade. Isso já aconteceu comigo várias vezes. Eu senti essa mão divina quando às vezes precisava resolver um monte de coisa, e aí eu falei, não, vou estudar um pouco mais. E realmente, isso eu posso dizer que é garantido, realmente funciona. A gente se esforçar um pouco mais no estudo da Torá, isso facilita para a gente a nossa vida. Não é o normal, não é o esperado, mas você quebrou a sua rotina, você quebrou aquilo que era o teu normal, a Shem também vai quebrar o dele. ¿Qué significado tiene la palabra yugo? ¿Cuánto Jugo. Quanto que é? No, ¿cuánto significado tem essa palavra?
Então, a palavra jugo vem daquilo que você coloca em cima do boi para ele arar no caminho certo. Então, aquela madeira grande, esse é o jugo. Então, a gente usa muito esse termo, talvez em português não é tão comum, porque em hebraico a gente fala lekabel ol malchut shamayim, recebeu o jugo de Hashem, o jugo divino. Daí que vem essa palavra de jugo. Então, significa, na verdade, o jugo para o boi é um peso, mas é isso que permite ele trabalhar e continuar na linha, na fileira correta e não se desviar. Então, a gente também precisa desse jugo divino para direcionar a gente o tempo todo. Tem uma comparação que o Maimônides ele traz para a gente em relação ao que significa amor a Deus. Então, ele fala, imagina que você está apaixonado por uma moça. E aí você entra em casa, você vê ela. Você sai de casa, você quer ver ela. Você está no trabalho, você está pensando nela. Ele traz um exemplo muito físico, mundano, e ele falou, assim deve ser o nosso amor para Hashem. E o amor para Hashem se expressa através de fazer as mitzvot e estudar a Torá. Então, se você tem uma paixão por isso, então vai ser natural que quando sobrou um instante, opa, deixa eu aproveitar, vou estudar. Esse é o fixo. O fixo é eu me conectar com Hashem. De vez em quando eu preciso trabalhar. De vez em quando eu preciso comer. De vez em quando eu preciso dormir. Mas o fixo é o meu contato com Hashem. E mesmo quando eu dormir, também é uma forma de conectar com Hashem. Mesmo quando eu comer, também posso me conectar com Hashem através de comer. Mas esse é o nosso fixo. Quando aquela pessoa está viciada num pensamento, ele está obsessivo com aquilo, o sentido positivo é quando a gente está conectado com a nossa alma, conectado com o nosso Criador. E isso se expressa através do estudo da Torá. E existem por aí pessoas assim que realmente têm esse compromisso absoluto com a Torá, que o tempo todo realmente estão estudando. Tomar o cuidado para não se tornar uma pessoa antissocial, porque fazer o social também é importante, faz parte da própria Torá, a convivência social, não se tornar uma coisa egoísta, porque de repente a pessoa, ele quer, eu preciso terminar o livro, eu quero me tornar mais inteligente. Então, isso a gente falou já ontem bastante tempo, que a base da Torá é a nossa conexão com Hashem. A conexão com Hashem pode ser de várias formas. Aquela pessoa que não conseguiu progredir intelectualmente para poder estudar o Talmud, etc., não tem problema. Hashem deu para ele outra missão, não tem problema nenhum. Mas o importante é a gente tentar o tempo todo estar conectado com Hashem e a nossa base é a Torá. Eu já comentei uma vez, eu estava no 770, na sinagoga do Rebbe, eu vejo dois velhinhos entrando. Devia ter, sei lá, 85 para cima, pelo menos. Cada um estava carregando um livro de Guimarães pesado. E os dois sentando para estudar, como se fossem dois moleques de Yeshiva estudando, discutindo, a Guimarães, vai, volta. Olha o que é um Yehudi. Esses senhores com certeza já se aposentaram, os filhos, netos já estão casados. Então aí com a vida poderia ligar a televisão e ficar assistindo. O que ele faz? Vai estudar a Torá. Vai estudar a Torá. Ele tem uma vida, ele tem uma paixão, uma conexão com a Hashem, uma coisa fora do comum. É outra história muito bonita para a gente concluir. É, essa história eu vi de uma pessoa que participou dessa história, de um rabino, ele contou o seguinte, quando ele estava numa yeshiva, ele tinha um amigo que tinha dificuldade no estudo, não conseguia absorver o estudo. E ele estava numa yeshiva lituana. A yeshivot que seguem, Litvish, a yeshiva que segue o pensamento lituano, a Lituânia já foi um centro de estudos de Talmud muito grande, já desde 200 anos atrás ou mais, era um centro de Shivot, etc., o Gaon de Vilna, etc., se dá muito ênfase ao avanço intelectual no conhecimento do Talmud, etc., uma coisa fantástica. E ele não conseguia acompanhar, Então ele foi conversar com o professor da Yeshiva. O professor falou para ele, olha, está escrito, aquele que se esforça, consegue. Eu estou me esforçando, não estou conseguindo. Ele foi para outro professor, foi para outro rabino, foi para outro rabino. E todos, na essência, falavam a mesma coisa. Se esforça, você vai conseguir um dia ser um grande mestre estudioso da Torá. Ele ficou muito frustrado, porque se esforçava, e via que a coisa não ia para frente. E esse rabino sugeriu, quem contou a história, eu vi dele, ele sugeriu para esse amigo, para escrever para o Rebbe. Ambos não estavam numa yeshiva, o movimento Rabat, mas ele falou, escreve para o Rebbe, tudo bem. E ele escreveu. E a resposta veio a seguinte, é uma resposta muito bonita. A Mishnah, no Pirkei Avot, diz para a gente que a pessoa foi criada para servir o seu Criador. Explicando o que ele quer dizer. Não necessariamente você foi criado para ser o grande rabino.
Não necessariamente você foi feito para ser o cara mais estudioso do Talmud. O importante é você fazer aquilo que Hashem deu para você. Então, talvez você vai... Claro que você tem que estudar a Torá, mas você tem que achar as áreas que você é bom, desenvolver ela. E Hashem dá para cada um aquilo que ele precisa. Isso ele diz que salvou a vida dele, literalmente. Porque se o foco é unicamente o avanço intelectual e você não tem, o que faz? Fica frustrado. Eu sou uma falência, eu sou alguém que não deu certo. Não, eu fui criado para servir a Hashem. E o que eu faço para servir a Hashem? Eu vou usar todo o meu potencial e até forçar ele, vou além do meu limite. Mas, sabendo que esse é o meu limite, eu sei que é isso que a Hashem quer que eu faça. Talvez eu vou ser um excelente doador. E eu lembro uma coisa muito clara neste Shiva. Todos não, grande parte daqueles que não estudavam nada, eram os mais bagunceiros, os mais malucos, hoje são os que estão sustentando a Yeshiva. Então não olha para baixo para esse cara, que se você virar o rabino, você vai precisar telefonar para ele te pagar as tuas contas, tá certo? Então, cada um tem o seu potencial, mas uma coisa incrível, os que menos você esperava, o cara não participava, às vezes não tinha nem capacidade do estudo de Guemará, mas o cara tem um outro tipo de esperteza para negócios, para interação pessoal, etc. Uma coisa incrível. Você vê que a Hashem dá para cada um aquilo que ele realmente precisa. E eu tenho um amigo, na Estival, eu lembro claramente, o cara virou um milionário. Ele fez um negócio, fez outro, papá, se arriscou, né? Ele não tem ele não tem muito medo, não tem nada, e o cara literalmente se tornou um milionário. Então, esse cara estava na Estival, poxa, eu esforcei muito mais que ele, estava lá estudando, não tem nada a ver, tá certo? A Hashem dá para cada um aquilo que a pessoa precisa. Então, tem o estudo da Torá, é o compromisso de cada Yehudi. Não importa quem você é, você tem que estudar a Torá todos os dias da sua vida, mas lembrando que não necessariamente você vai se tornar o rabino-chefe de Israel, não necessariamente você vai se tornar o grande sábio, como Maimônides, etc. Você tem que fazer a vontade de Hashem. O que você vai ser? Você sempre vai ser um estudioso aluno da Torá. Quem é o estudioso da Torá? É aquele que estuda a Torá. Ladrão não é quem sabe roubar. Ladrão é quem rouba. Então, estudioso da Torá não é quem sabe a Torá. Às vezes você pergunta para o cara sabe tudo. Estudou uma vez, mas depois não abriu mais o livro. Ele não é um sábio da Torá. Sábio da Torá não é quem responde tudo. Sábio da Torá é quem todo dia estuda. Independente o quanto você conseguiu atingir. Você é um estudioso da Torá. Claro, tem aqueles que avançam mais, que eles têm uma memória melhor. Mas a gente está aqui para servir a Kadosh Baruch Hu. Eu falei que ia concluir, mas tem duas histórias que me vêm à mente, que o Talmud conta para a gente em relação à obrigação de estudo da Torá. Uma é sobre uma pessoa muito rica, que ele tem que estudar a Torá, e a outra é sobre uma pessoa muito pobre, que ele também tem que estudar a Torá. Então, a história famosa é do Hillel, que ele era extremamente pobre, mas ele é o famoso Hillel que a gente lê na Gemara o tempo todo, Beit Shammai, Beit Hillel, e ele estudava e trabalhava. Ele catava gravetos e tentava vender. E ele conseguia, com isso, normalmente, duas moedas. Uma ele pagava entrada na sinagoga, você tinha que pagar a entrada na sinagoga, e a outra ele usava para o seu sustento. Um dia ele conseguiu uma moeda só, ele não tinha como entrar na sinagoga. Tentou convencer o porteiro, falou, não, sem pagar você não entra, temos que pagar aqui as contas, essa era a regra. E começou a aula. De repente, no meio da aula, ficou escuro. Tinha uma clarabóia em cima da sinagoga e ficou escuro. Foram ver o que era, e aquele Hillel estava lá congelado em cima, desmaiado, em estado de coma, porque ele queria escutar a aula. Não tinha como entrar na sinagoga, ele ficou lá no frio inverno do hemisfério norte, lá escutando a aula, a ponto que ele congelou. E aí os sábios tiraram ele de lá, ajudaram ele, Baruch Hashem, se recuperar, salvaram a vida dele, e a partir de então se tirou das sinagogas esse porteiro que cobrava a entrada. Então, desde então, você não tem essa obrigação, que era a maneira que eles tinham antigamente, de poder cobrir. Então, isso se tirou e não tem mais alguém cobrando a entrada, impedindo as pessoas entrar na sinagoga. Esse era o Hillel, e daqui nós sábios aprendem que mesmo a pessoa sem condições nenhuma não tem desculpa. Os maiores sábios da nossa história eram, às vezes, infelizmente, cegos, outros eram, literalmente, como Hillel, extremamente pobres, mesmo assim eles dedicavam a vida para o estudo da Torá. Depois se tinha outra história, não me lembro agora, o nome era Ben Hisma, não sei se era Beshua Ben Hisma, esqueci agora o sobrenome dele. Ele era uma pessoa que o pai dele deixou de herança para ele
não lembro agora o número, de milhares de navios cheios de mercadoria, centenas de ilhas, uma coisa fora do comum. E ele dedicava a vida dele para o estudo da Torá. E aí um dia ele chegou, ele estava em uma das ilhas dele, uma fazenda lá, e o guarda foi lá e prendeu ele. Por que você está aqui? Você está querendo roubar? Quem você é intruso aqui? Ou seja, nem o guarda dele conhecia ele, porque ele não estava lá cuidando dos negócios o dia inteiro. Ele cuidava à noite, mexia no computador, administrava, falava com a secretária 15 minutos por dia, e o resto ele delegava. O resto do tempo ele dedicava para o estudo da Torá. Então diz para a gente, nossos sábios, olha, você não deve estar nem aqui, nem ali. Eu imagino que você não esteja nem no homem trilionário e também você não está no paupérrimo. Baruch Hashem, estamos no meio. Você não tem desculpa. Mesmo mais pobre, mesmo mais rico, eles dedicavam a vida para o estudo da Torá. Bom dia. O Yehuda Nassi também era riquíssimo, A né? Biúda Nassi era muito rico e ele nunca tirou proveito, um dedinho ele tirou proveito da riqueza dele para o prazer próprio.